Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. O meu nome é Mário Cajica. Como habitual, faço-me aqui acompanhar pelo João Pedro Oca. Seja bem-vindo, João. Pelo João Rodrigues. Seja bem-vindo, João, novamente. Esta semana temos também o Pedro Afonso. Pedro, seja muito bem-vindo, jornalista da Eleven. Faz-nos aqui companhia. É o nosso convidado de eleição para esta semana de Champions, que correu muito bem em termos de apostas. Eu que disse que ia haver empate entre Sporting e Manchester City, errei por pouco. O João Rodrigues foi o que esteve mais próximo, porque disse 3-2, no fundo acertaste no número de golos, não foi, João? Foste o que se aproximou mais na zona de apostas. Vamos ver se esta semana vai correr ligeiramente melhor, mas vamos então focar-nos nesse jogo frente entre o Sporting e o Manchester City. Sporting que acaba por ser goleado por 5-0. Um jogo que efetivamente não deixa boas memórias para a equipa verde e branca. Foi de facto muito penoso a certa altura perceber que o Sporting efetivamente não teria esses argumentos para enfrentar o Manchester City. João Pedro Oca, vou começar por ti. Fugiu de todas as nossas expectativas, efetivamente, este resultado, mas pergunto-te se este descalabro em termos de resultado se confirma por aquilo que fomos ouvindo, ou seja, pela tremenda eficácia do Manchester City, ou seja, as bolas chegavam à baliza do Sporting e, enfim, de uma forma ou de outra era golo. E achas que é muito por aí, ou seja, essa tremenda eficácia que sentencia rapidamente o jogo e arruma com o eliminatório. Olá a todos, Pedro, obrigado por teres vindo, sempre um gosto de teres daqui. Sim, eu acho que o City dominou completamente o jogo. Basta perceber aquilo que o City faz em todos os jogos, gera os ritmos todos, tem-se quase sempre a bola, os jogadores estão muito tranquilos, nunca se precipitam e depois aproveitou um ou outro erro do Sporting na saída, que era uma equipa um bocadinho mais nervosa, vários erros do Sporting na saída, uma equipa muito mais nervosa, muito mais a correr atrás da bola, que custa muito mais do que ter a bola e portanto aí, obviamente que o City foi uma equipa matreira, muito mais experiente e acabou por... Mas é verdade, o City faz 5 remates na primeira parte, faz 4 golos, praticamente foi isto que aconteceu, e o City até nem faz uma primeira parte de eleição, de sonho. Aliás, vimos muitas vezes o Pep Guardiola a ralhar com os jogadores porque queria de facto outro critério na saída de bola, menos passos falhados, menos precipitação, que não é habitual em muitos jogadores do Manchester City, ou seja, o City até cometeu demasiados erros, o João Cancelo, por exemplo, e o Pep Guardiola não estava a ter satisfeito com a equipa na primeira parte, apesar de ter feito 4 gols. E admitiu isso. Agora, o que o Sporting também, eu acho, olha muito também para aquilo que o Sporting não conseguiu fazer. E o Sporting até teve oportunidades para contra-atacar, mas falhava sempre na decisão, ou seja, também não foi a equipa matreira que costuma ser no campeonato, e a equipa decidida e prática, e portanto acho que o Sporting acusou muita pressão do jogo, acusou muita pressão obviamente de além de não ser favorito e de não ser amplamente favorito, sofrer um golo aos 7, sofrer um golo aos 17, enfim, aquilo abalou completamente, abanou tudo, como tinha acontecido com o Ajax. O Ruben Amorim diz que a equipa não sentiu tanto estes 4-0 ao intervalo como sentiu a goleada do Ajax, mas eu acho que a equipa não conseguiu decidir bem e deu logo o jogo como perdido muito cedo. E depois o City, uma equipa muito tranquila, que sabe ter bola e que tem jogadores absolutamente excepcionais, foi fazendo o jogo que quis à sua maneira, com o Bernardo Silva... Masterclass, classe de mestre, em ponto rebuçado, a fazer 2 golos no estádio, que é especial para ele, ou seja, ele é benfiquista de coração, tem o nome do Benfica tatuado no corpo, obviamente que lhe deu um golo especial marcar ao Sporting, um grande rival, é um jogo que acompanha muito o futebol português, conhece bem toda a realidade do nosso futebol e, portanto, certamente foi um jogo especial para ele, também para o Ruben Dias e para o João Cancelo, mas acho que o Sporting podia ter feito mais, devia ter feito mais, mas obviamente que não se perdoa, eu acho que não é uma questão de perdoar ou deixar de perdoar, mas eu acho que o Sporting podia ter feito mais, apesar de o City ser muito melhor e ter mostrado isso em todo o jogo. Pedro Afonso, olhamos para esta última declaração aqui do João Pedro, para também te lançar numa outra ótica. Ou seja, este Sporting, efetivamente, vimos aquela demonstração de afeto dos adeptos no final, ou seja... apoiam a equipa, percebe-se que apesar desta goleada continuam ali a apoiar a equipa. Ruben Amorim não se pode dizer que se tenha desculpado com a questão, mas falou muito na questão de ser uma diferença clara entre as duas equipas, mas fazendo aqui um balanço com outros jogos da Liga dos Campeões, tivemos um Salzburgo a bater o pé a um Bayern de Munique.
E, efetivamente, os argumentos até são semelhantes aos do Sporting. Achas que houve aqui um excesso de desculpabilização da parte do Sporting em relação a esta goleada? Ou parece-te que foi um daqueles encontros em que tudo aconteceu de errado ao Sporting, tinha mesmo de acontecer? Acho que foi uma questão de circunstâncias. Acho que claramente os treinadores hoje em dia usam muito aquela frase de nós não perdemos, nós aprendemos, não é? Sim. Cada vez mais é um chavão usado no futebol, mas realmente nota-se muito que este Sporting precisa disso. O Sporting, quando perde em termos europeus, especialmente em termos europeus, precisa de aprender, os jogadores precisam de claramente ter estas experiências para depois darem o próximo passo de melhorarem, porque certamente vão chegar a Manchester já com outra abordagem, com outra forma de perceber as próprias dinâmicas do City. Um chamado bem de realidade, não é? Sim, mas também este City, o próprio Pep Guardiola fez uma leitura completamente honesta e consciente do que foi o jogo. Este City, cada vez que lá ia à baliza, marcava. E, portanto, seja o Sporting, seja até o Real Madrid, seja o Paris Saint-Germain, é quase impossível lidar com um ataque destes tão eficaz como foi a equipa de Pep Guardiola. Portanto, acho que não dá para comparar com o Salzburgo-Bayern, porque até o próprio Bayern não vem de uma semana feliz, não é? Com a derrota com o Bochum por 4-2. A própria instabilidade foi criada à volta do Bayern, com a questão de muitas críticas do Lionas. Ao Nagelsmann. Já críticas do Lionas, não ao Nagelsmann, mas à própria direção, porque foi pouco ativa no mercado de transferências em janeiro. A própria questão do Sula, que já vai assinar pelo Dortmund, mas continua a ser titular no lugar do Upamecano, que foi o jogador mais caro do mercado de transferências, 42 milhões. Portanto, não dá para comparar os dois jogos, são realidades diferentes. O próprio Salzburgo tem uma geração brutal, mas não tem comparação com o Sporting, e portanto acho que será um bocadinho injusto estarmos a olhar para este Sporting de uma forma demasiado pejorativa, e compreendo a própria análise do Ruben Amorim. Acho que foi uma análise realista. Ele próprio também admitiu que não consegue acompanhar ainda o raciocínio do Guardiola, e acho que isso também é bom, porque às vezes nós consideramos que o Ruben Amorim já está a um nível que se calhar ainda não está. E acho que foi muito bom ele próprio ter posto os pés no chão e ter olhado para o jogo com consciência e perceber que claramente este Sporting ainda não é o Sporting que toda a gente se calhar quer fazer, de um nível de Champions. Se calhar para o ano vai estar melhor. Está a caminhar. Sim, se o Ruben continuar lá. Eu digo que o Sporting podia ter feito mais era em certos momentos do jogo, em que na decisão, no cruzamento... Não, tu disseste a questão de sair a jogar. Se tivesse acertado melhor nesse aspecto, se calhar podia ter feito um golo. O que fez com o Dortmund, não é? O que fez com o Dortmund e com o Ajax. Ou seja, estamos também a elevar aqui o nível, e o Sporting tem uma equipa de qualidade, obviamente não tem a qualidade do City, mas tem uma equipa de qualidade. E a pressão do City é que é muito forte. É muito difícil tu conseguir resistir. E mesmo a questão do Dragão. Por exemplo, no jogo com o Dragão, o Porto tenta estar sempre forte, como já é habitual. O Sporting soube reagir a essa adversidade. E 2 vezes foi lá, marcou 2 golos, e soube aproveitar e soube reagir. Teve personalidade. Estas que são fantasmas do passado, que também mexem um bocadinho, estes fantasmas europeus do passado, digamos assim, que ainda mexem um bocadinho com os jogadores? Ou achas que foi mesmo... Acho que não, é daqueles jogos em que não há... Sim, são melhores. Não há explicação. São circunstâncias mesmo. Tu, esta época, tens o Ajax a ganhar 5 em Alvalade, tens o Liverpool a ganhar 5 no Dragão e tens agora 5 do City. São questões em que elas são... Acima de tudo, eu acho que é uma grande diferença de qualidade. Avança, João. Ainda não falaste da... Bom dia mais uma vez. E obrigado, Pedro, por ter vindo. Acima de tudo, eu acho que a primeira razão é claramente a qualidade. A pena, de facto... mas mais uma vez temos, lá está, como tu disseste, é um banho de realidade. Acho que provavelmente a diferença entre os grandes clubes portugueses e os tubarões da Europa não é sempre para levarmos 5 em todos os jogos, mas estamos muito sujeitos a levar 5 cada vez com mais frequência, porque, como se viu, e o que me impressionou mais no Manchester City em Alvalade foi, de facto, eu fiquei com a ideia, até comentava com amigos meus enquanto via o jogo, que o City, quer dizer, nem passou... Parece que não passou da terceira mudança, digamos assim, quer dizer, a equipa estava longe de fazer um grande jogo, ficava a ideia que nem estava a imprimir uma grande velocidade ao jogo e foi o suficiente para acabar com o jogo, por volta dos 17 minutos, quando fez o 2-0. E a verdade é que o Sporting, mesmo apoiado pelo seu público, sofre o primeiro golo, quando se tenta levantar, sofre o segundo, quando se tenta levantar ainda sofre o terceiro, quer dizer, isto não há equipa do mundo, não há equipa que aguente isto. Seja um PSG, seja um City, estou totalmente de acordo, é muito complicado. E aí acredito sim, quer dizer, quando a equipa, se calhar, tentando imaginar aqui um cenário quando chegou a balnear um intervalo a partir por 4-0 e o que fazemos agora. E aí até acredito sim que tenha vindo à cabeça o jogo com o Ajax, em que o Sporting também foi goleado logo no início, e às vezes é mais uma tentativa de minorar os estragos do que outra coisa, porque é muito complicado jogando em casa, levar 4-0 ao intervalo e os jogadores têm noção de que o City, que é o corrimento, poderia marcar mais golos, e a verdade é que o City, além dos 5, ainda teve um golo anulado. Sim. O Bernardo Silva podia ter feito um hat-trick, Bernardo Silva,
ressalvando aquilo que disse o João Pedro Oca, está num momento de forma absolutamente assombroso. Acho que podemos dizer, é a minha opinião, é o jogador português em melhor forma neste momento, quer dizer. Sim. Está a fazer uma temporada absolutamente fantástica, e pensar que ele no verão passado esteve quase dado como na porta de saída do Manchester City. O Bernardo tem 10 golos esta época, a melhor época no City são 13 golos, portanto, praticamente pode igualar ou até a continuidade dele não está assim tão assegurada. Tem aprimorado muito a finalização, Bernardo Silva. E ele pode claramente fazer a melhor época de sempre no City e conquistando aquilo que lhe falta conquistar, que é a Champions. Sim, isso pode acontecer. Eu acho que é um bocado isso que o mantém em Manchester. Sim, que é o grande desidrato do City. Agora, é uma derrota muito pesada, é verdade. É mais uma derrota caseira muito pesada. Acho que o Ruben Amorim voltou a ser inteligente, para não variar. Voltou a provar comunicacionalmente, é muito forte, mesmo a forma como ele é honesta, parece-me, diz que não consegue ainda acompanhar o raciocínio de Guardiola, passa-me a imagem de honestidade, até uma declaração curiosa, não é assim tão habitual ouvirmos isso da parte do treinador, ainda para mais em Portugal, mas é um pouco isso, todo o Sporting está em crescimento, o Ruben Amorim também está em crescimento, apesar do grande sucesso sentido no Sporting, a verdade é que ainda é um treinador novato, digamos assim, no bom sentido, também está nas suas primeiras experiências europeias, o Sporting está praticamente eliminado, quer dizer, só uma hecatombe, evita a eliminação. Os golos fora não mas contar. Acho que o Sporting, apesar desta goleada... Mas isso, por acaso, é uma nuance. Tem que olhar... Sim, acho que isso vai, por exemplo, naquela eliminatória do Paris Saint-Germain com o Real Madrid, vai ser decisivo. Essa questão de já não haver golos fora vai apimentar ainda mais o jogo em Madrid, sem dúvida. Mas o Sporting tem razões para olhar com orgulho para muitas das coisas que fez. Quer dizer, o Sporting não esquecer que começou a Liga dos Campeões com 2 derrotas e depois dá a volta de uma forma fantástica, com o Besiktas das 2 vitórias sem espinhas. Continua a não me sair da cabeça aquela exibição em casa contra o Dortmund, acho que foi uma das grandes exibições europeias do historial europeu do Sporting. Sim, o Sporting faz uma boa Champions. Sem dúvida. E acho que é algo que não vai afetar minimamente o Sporting nas questões domésticas, sinceramente. Acho que não vai ter influência. Aliás, como se viu que não teve no jogo com o Ajax, não vai ter influência naquilo que é o futuro próximo do Sporting. Foi uma noite má do Sporting. O Sporting poderia ter feito mais, claramente, também acho que dizer. Achas que vai conseguir limpar a imagem? Não foi, lá está. O Sporting foi muito aplaudido do fim, não foi um jogo heroico do Sporting, não foi. O Sporting foi infeliz, não fez um bom jogo, claramente. Praticamente não criou oportunidades de golo. Acho que o Sporting poderia ter feito mais. Os jogadores cá atrás, que por norma dão muito boa conta de si também, acho que sentiram o jogo. O próprio Coates, Mateus Reis, que está num grande momento de forma. Houve... O Gaio também sofreu muito com o Marreiro. O Gaio, claramente. Foi uma opção do Ruben Amorim de colocá-lo à esquerda. Também. Foi um pouco um jogo... Estando Federal no banco. Exatamente. Ou seja, foi ali um risco e uma opção. Foi apenas por aí até que houve algumas críticas a Ruben Amorim, mas foi um jogo infeliz para o Sporting, mas acho que não vai ter grande influência no futuro. Agora, é de facto uma realidade a que temos de estar cada vez mais habituados. Ver o Futebol Clube do Porto a perder constantemente com o Liverpool e com goleadas. O Sporting com o Ajax, o City, o Benfica com o Bayern Munique também tem sido um calvário. Vamos ver agora o Benfica com o Ajax, não quer fazer de velho do Restelo, mas vamos ter um pouco de calma também. E infelizmente temos de nos habituar a esta realidade. Acho que veio para ficar. Ver com frequência grandes clubes portugueses a serem goleados na Europa é o que é, e acho que a tendência para o fosso aumentar ainda mais. Achas que ainda vai haver uma reação em Manchester ou não vês? Perante uma segunda equipa do City, provavelmente, achas que o Sporting pode tentar aqui limpar um pouco a imagem? Não tenho grandes dúvidas que o Sporting, assim como aconteceu em Amsterdão, vai fazer um jogo interessante. Não tenho jogo dúvida. Champions, quer dizer, né? o Sporting aprendeu com os erros. É dinheiro. Quer queiramos, quer não, por mais profissionais que sejam os jogadores do City, claramente, penso eu, não vai entrar com tudo. O Sporting acho que até tem boas hipóteses de conseguir, por exemplo, um resultado interessante em Manchester, tendo em conta esta conjectura de ter perdido por 5 na primeira mão. A eliminatória está completamente fechada e o próprio Ruben Amorim o primeiro a saber disso. E o Sporting há muito tempo que também não estava nos oitavos de final e tem de aproveitar de facto, porque, como tu estavas a dizer, também é cada vez mais difícil as equipas chegarem aos oitavos de final e viu-se pelo Porto, que, apesar de ter feito uma fase de grupos razoável, não se pode dizer boa porque não passou, mas até fez uma fase. Aliás, eu acho que nós estamos a falar aqui, eu acho que dos três clubes portugueses na Champions, a equipa que apresentou, digamos, uma bitola exibicional mais regular, acho que até foi o Porto. Acho que o Porto teve algum azar, acho que fez várias boas exibições e foi cruel ter sido eliminado da Champions. Mas, Mário, em relação a este jogo, se eu puder, já que não vamos ter mais nem menos, deixa-me dizer-te que eu vou já aqui fazer uma promessa que quando encontrar o Mateus Nunes na próxima vez, vou-lhe perguntar se ele dormiu ou não. Depois da noite de ontem, de facto. Ouvir do treinador com Pep Guardiola, o melhor do mundo, dizer que ele é... Achas que foi uma operação de chave do Guardiola? Algum dos melhores do mundo. Repare, eu estava a ouvir aquela declaração e tentei, de facto, decifrá-la. E o Guardiola diz mesmo, ele é um dos melhores...
na realidade... Operação de charme ou não? Talvez possa ter sido uma operação de charme. claro. Agora, eu acho que o Guardiola fez muito mais do que qualquer empresário poderá O fazer Guardiola sobre o costuma Mateus fazer muito Nunes. isso. Ele faz muito isso. Se recordarem, quando ele Benfica Bayern em 2016, eu tenho a ideia que ele faz isso com o Renato Sanches. Faz. Tenho essa Fui ideia. eu que lhe coloquei essa pergunta. Ok. Mário, mas ainda bem que falaste disso, porque Lembro-me agora... dessa, Exato. Ainda bem que falaste disso, porque agora ninguém lhe perguntou. Ele estava a elogiar o Sporting, que era bom nos essa flancos, tinha uma equipa com qualidade. E disse em duas flashes diferentes. E depois diz que o Mateus Nunes, por si, é um dos melhores jogadores do Mas mundo. isso é uma coisa interessante. O Guardiola tem muito este ponto de lançar muito charme sobre os jogadores e estas equipas, digamos, quando digo média dimensão, não ao nível da grandeza do clube, mas ao nível financeiro na Europa, porque quando foi lá estar o Benfica com o Bayern, ele também era muito sedutor, elogiava muito o Benfica, Renato Sanches. Eu acho que é também uma jogada de charme. E o Mateus é claramente um jogador que encaixa em qualquer liga. E ele até foi dos melhores, para mim até foi o melhor jogador do Sporting. E naquele Manchester City encaixaria muito bem. Em qualquer campeonato, eu acho. Uma passada incrível, está a melhorar no passe, que é importante, recupera muitas bolas, tem um andamento impressionante, de facto fez um excelente jogo, apesar da goleada. E lá está, vou-lhe perguntar mesmo se dormiu ou não, porque não é fácil, não é? E quem ainda é o Frederico Varandas, não é? Que tinha dito. Sim, só muito rapidamente, eu acho que nós também não podemos olhar para esta questão das goleadas de uma forma conjuntural, ou seja, não podemos meter todas no mesmo saco, porque são jogos completamente diferentes. Sim, de acordo. Por exemplo, a questão do Bayern com o Benfica. O Bayern é impressionante a mentalidade daquela equipa. Como é que marca um gol fora de jogo, depois perdem jogo e ficam sempre ali, tumba. E o Benfica não com o Bayern, acho que até fez um excelente jogo e por 70 minutos, criou oportunidades. São coisas diferentes. Aguentou até aos 60. Aqui o facto do gol do primeiro gol do City vir de um gol do VAR, em que há ali uma pausa grande até, em termos mentais, acho que isso também... E pouca gente estaria à espera de funcionalidade. Ninguém estava à espera. E depois tu pensares que não consegues reverter nem o jogo nem a eliminatória. E o Sporting tinha entrado bem. E aquele gol parece que foi mesmo ali um clique negativo para os Leões. Bom, e nós vamos esperar que, efetivamente, a sorte das equipas portuguesas mude em relação também à Liga Europa e, por isso mesmo, vamos à zona de apostas porque temos um jogo muito interessante. Zona de apostas Betano. Ora, chegamos à zona de apostas e temos Futebol Clube do Porto contra a Lazio, um encontro que, no fundo, tem aqui muito contexto histórico interessante, até relacionado com o próprio Sérgio Conceição, que foi jogador, como sabemos, das duas equipas. João Rodrigues, quero saber o teu prognóstico para este Futebol Clube do Porto Lazio. Olha, pegando nas tuas palavras, acho que se vai viver uma jornada positiva a portuguesa hoje, o Sporting Braga também, mas acho que o Futebol Clube do Porto vai vencer a Lazio. A Lazio é uma equipa que sofre, por norma não, sofre muitos golos, está longe de ser uma equipa que faça jus ao famoso catenaccio italiano e quem sabe se não vamos ter aqui um remake daquilo que aconteceu em 2003 no Futebol do Porto 4 Lazio 1. Eu por acaso estou um bocado de mãos largas em relação a este jogo. Acho que o Porto vai ir jogar em casa, acho que o Porto vai dar uma demonstração de força. Arrisco numa vitória do Futebol do Porto por 3-1. Dizer que as odds Betano são as seguintes: odd Betano para a vitória azul e branca 1,83, empate 3,70 e vitória da equipa romana 4,80. Pedro Afonso, do teu lado, queres arriscar Já lhe sai automaticamente. Esse jogo de 2003 para mim é dos jogos mais míticos que eu me lembro de ver o do futebol. Grande equipa que tinha a Lazio. É um amasso. Grande equipa que tinha a Lazio. Aquele gol da Lazio é um acidente. É um acidente. É que ainda por cima a equipa da Lazio. Grande equipa da Lazio. Grande equipa da Lazio. Era a equipa dos treinadores. Só olha para Mário, com naturalidade ele está a fazer o remember do João, já viste? É verdade. É porque esse jogo, eu olho para essa Lazio é a Lazio dos treinadores. É Diego Simeone, Simone Inzaghi, Mihajlovic. Simeone já acabaram. Ainda falta outro. Pois é, estavam lá todos. Acho que o Sérgio tinha estado no ano anterior também. Sim. O Roberto Mancini como treinador. A equipa de Mourinho, brutal, com os gols do Maniche, com o Hélder Postiga de uma forma inacreditável. O 11 da Lazio era Peruzzi, César, Stankovic, Cláudio Lopes, Fiore, Mihajlovic, Simeone, Pâncaro, Faval e Fernando Couto e Chiesa. Fernando Couto também jogava. Chiesa é o pai do Chiesa. O Henrique Chiesa. E esse jogo, esse jogo tem uma particularidade desmintam-me se eu estiver enganado. Simone Inzaghi acho que estava no banco. Desmintam-me se eu estiver enganado. Esse jogo tem uma particularidade surreal. Esse jogo não foi transmitido em nenhum canal português. Pois não. A RTP dá o jogo indiferido um resumo alargado, algo do género. Temos de acelerar. Ok, só aqui esta... Acho que o Porto ganha. Sim. Com gols, sem gols? Não, até porque uma só olha para os jogos da Lazio contra equipas grandes, Juventus, Atalanta, com o Nápoles. 4 agora do Milan. Levou sempre goleadas. Mas com gols dos dois lados? Sim, imóvel. Sim, acho que sim. Eu compro o resultado do João e vamos apostar a meia, se calhar. 3-1 para o Porto. Sim, também acho que eu não vou arriscar esta semana. Esta semana fico de fora. É melhor. Depois do desastre do empate, esta semana fico de fora, mas fica concluída mais uma zona de apostas. Zona de apostas Betano.
Ora, continuamos aqui no nosso Deixem-se de Tangas e agora vamos também olhar em frente. E estávamos já aqui a falar um bocadinho desse Futebol Clube do Porto contra a Lazio. João Pedro Oca, vou outra vez começar por ti. Estou a começar por ti hoje muitas vezes, mas pronto, vai ser mais... Pessoal que eu não gosto disso. Hoje começas tu outra vez. Temos este encontro, como já referimos, tem aqui um contexto histórico interessante e há aqui, de facto, jogos com cargas emocionais interessantes. Também o Barcelona com o Nápoles, mas vamos nos focar aqui neste Futebol Clube do Porto com a Lazio. Estamos aqui mãos largas em termos de aposta de golos, achamos que vai ter muitos golos. Primeiro, queria perceber contigo que olhando para esta equipa da Lazio, que sabemos que é uma equipa que gosta de ser ofensiva, que armas é que Sérgio Conceição poderá ter no plantel para lançar, para no fundo aproveitar estes problemas defensivos que efetivamente esta Lazio denota no seu jogo? Há aqui várias questões em relação a este jogo. Primeiro, a Lazio defensivamente acho que é a 6ª pior defesa do campeonato. Eles sofrem muitos golos, como o Pedro estava a dizer há pouco, perderam 4-0 agora com o Milan para a taça, enfim. Tem de facto muitos jogos, e sobretudo aqueles jogos grandes em que vacilam e claudicam muito. E também perceber em relação ao Porto se vai apostar ou não nesta Liga Europa. Ou seja, ontem o Evanilson, com alguma dificuldade a falar, até disse que o foco do Porto, obviamente, é o campeonato e, portanto, o Porto jogando quinta-feira e jogando depois no domingo, resta saber aqui se vai haver alguma gestão do plantel. Eu acho que sim, mas também já provámos, já vimos que o Porto, a nível de plantel, está muito bem servido e tem jogadores, de facto, com muita qualidade que podem, de facto, acrescentar nesta Liga Europa, e eu acho que vai haver aqui uma espécie de rotação. Não vou dizer que vai mudar os 11, nem 8, nem 9, mas 3 ou 4 jogadores certamente irá mudar em relação ao clássico com o Sporting. Acho que sim, pelo menos. Quais é que eram as tuas opções? Jogadores que achas que poderiam ser interessantes lançar para surpreender esta Lazio? Não sei, mas talvez, se calhar, reeditar a dupla, o Taremi, o Fábio Vieira com o Taremi, ou o Fábio Vieira com o Evanilson, o PP de um lado, se calhar, provavelmente, dar oportunidade também ao Eustáquio para jogar um bocadinho mais. Não sei se na defesa também vai haver algumas movimentações, até por esta questão do Pep, não é? Pode jogar na Europa, não pode jogar no campeonato. Enfim, há aqui várias situações em que o Sérgio Conceição pode, de facto, mexer com o jogo. Não sei se o Francisco Conceição, por exemplo, poderá ser uma arma no lado direito do ataque. Enfim, pode haver algumas alterações, eu acho que vai haver, até pela gestão. E a Lazio não tem Imóvel, é? E a Lazio, é isso que eu ia dizer, a Lazio não tem o melhor marcador, 23 gols esta época, o Immobile não viajou para Portugal, acho que é uma grande baixa. Há Pedro Rodrigues, há Milinkovic-Savic, que é um excelente jogador, há um Filipe Anderson que não jogou no Porto no ano passado, que foi até muito elogiado por Sérgio Conceição ontem, mas que lhe diz Sérgio Conceição que falta-lhe um bocadinho do ponto de vista pessoal. Ele disse uma coisa interessante, que ele é demasiado boa pessoa em relação ao Filipe Anderson, a nível... Estava às vezes mal aconselhado, deixava-se de facto ir muito abaixo com as críticas que lhe eram feitas, mas ele está a fazer uma boa época na Lazio. O Luís Alberto também é um bom jogador da parte da equipa laziale, mas acho que o Porto é melhor, tem mais qualidade, a jogar em casa vai se impor e lá está. O Porto joga agora, joga na próxima quinta, portanto é importante também resolver o máximo possível, o máximo conseguir esta eliminatória já no Dragão. Pedro Afonso, concordas? Achas que vai haver aqui alguma gestão? Primeiro pergunto se achas que a Liga Europa vai ser uma prioridade para Sérgio Conceição? Já te estás aqui a antecipar. E que jogadores é que achas que Sérgio Conceição pode lançar hoje? O Porto tem uma mentalidade muito Champions. Sempre Champions. E quando cai para a Liga Europa, raramente consegue manter o foco total na Sérgio Conceição não escondeu a Ásia quando passou para e fez questão de vincar várias vezes. Agora mesmo. Agora, olhando para a questão do Porto, contra equipas italianas, por exemplo, há um jogador que eu gosto muito e que eu acho que resulta sempre bem com equipas italianas e que fez um grande jogo em San Siro com o Milan, que é o Marco Grujic. Eu acho que o Grujic vai ser titular. Acho que claramente vai ser um jogador importante para dar ali alguma rotação à equipa, e acho que o Porto contra equipas italianas, o Sérgio tem mostrado sempre isso, que apresenta sempre uma enorme competitividade, e parece que ali o Sérgio é um bocadinho uma criptonita ali das equipas italianas, portanto as equipas italianas sofrem sempre muito com o Sérgio. E o Maurício Sarri, acho que já passou um bocadinho o seu apogeu enquanto treinador. A aura está lá sempre. Mas o próprio clube também não o tem ajudado. Muitas críticas à política de contratação da Lazio, a começar pelo Jovem Cabral. E, portanto, acho que esta Lazio perdeu neste último ano um jogador fantástico, que é o Joaquim Correa, foi para o Inter. E agora, sem Ciro Immobile, vai ser mesmo muito difícil conseguirem um bom resultado no Dragão. João Rodrigues, temos outro jogo também nesta Liga Europa, o Sporting Braga, que vai jogar na Moldávia frente ao Sheriff. E este Sheriff, efetivamente, quando olhámos para o sorteio, toda a gente foi clara em dizer que era o bombom daquele sorteio para as equipas que vinham da Liga dos Campeões.
mas não nos podemos esquecer que é uma equipa que faz uma bela fase de grupos, fica confortável à frente do próprio Shakhtar Donetsk e pode aqui ter uma palavra a dizer. Pergunto, com base também nesta irregularidade que tem existido neste Sporting Braga, uma equipa capaz do melhor e do pior, se vês este Sporting Braga com esse potencial, com essa capacidade para eliminar este Sheriff? Olha, em relação ao Braga, é assim, eu acho que potencial tem, mas de facto até tenho sido aqui crítico em vários programas da Sporting Braga, que apesar, e primeiro reconhecer também, Carlos Carvalhal tem apostado também em muita juventude e dar de barato também, que a equipa fica também se calhar um pouco mais atreita ao erro com esta aposta na juventude de Carlos Carvalhal. Acho que o Sporting Braga está a fazer uma época, mesmo assim, acho que aquém. Tem sido uma equipa muito, muito irregular, com resultados decepcionantes, principalmente no nosso campeonato, e nos jogos de maior exigência não tem correspondido minimamente. Ainda agora recentemente no derby minhoto frente ao Vitória, o Braga voltou a desiludir. Quer dizer, se fosse, lá está, como tu disseste, há poucos anos, se calhar se este adversário parecia claramente um bombom e o Braga poderia estar bem encaminhado para passar, mas acho que vai ser uma tarefa complicada. É importante não esquecer a campanha desta equipa na Liga dos Campeões. E o Braga é outra equipa que também era quase escusado de estar nesta fase, que esteve ali muito próxima de passar a fase de grupos. O seu grupo, quer dizer, esteve muito perto de passar e acaba agora por estar nesta situação, neste play-off. Sim, é importante clarificar, isto são uma espécie de 16 avos de final, Exato. ou seja, é o apuramento para os oitavos, portanto, Exatamente. uma mudança de chip também na Liga Europa. Agora, lá está, a irregularidade que o Braga tem patenteado esta temporada faz mesmo achar que é, eu diria, uma eliminatória de 50-50, talvez, quer dizer, o Sheriff tem que impor respeito ao Braga, porque já conseguiu grandes resultados esta temporada, foi uma equipa que começou com a corda toda a Liga dos Campeões, portanto, isto tem de servir de sobreaviso aos comandados de Carlos Carvalhal, e é um Braga que, até pela forma, o campeonato que tem feito, que acho que tem estado longe de agradar assim tanto aos adeptos do Braga, acho que devia olhar, estamos a falar do Futebol Clube do Porto, e eu concordo que talvez não vá atacar com tudo esta Liga Europa, até porque tem o campeonato, ainda mais agora com esta lamentável guerra quase aberta com o Sporting. Acho que é um campeonato então que o Porto quer mais ganhar do que nunca. E eu olho para o Futebol Clube do Porto em relação às taças UEFA / Liga Europa, ganhou em 2003 e ganhou em 2011, mas também tinha duas Dream Teams autênticas, quer dizer, duas equipas, o Porto podia rodar a equipa por inteiro e continuava-se o maior candidato a ganhar a competição. Este Futebol Clube do Porto, estou de acordo, não o vejo com aquelas ganas de querer ganhar esta Liga Europa. Se quiser ser um candidato, mas não vejo com essas ganas. Mas eu acho que o Braga não é um candidato, mas é uma equipa que tem que ver na Liga Europa uma escapatória para tentar, não digo salvar a época, mas corresponder um pouquinho mais àquilo que tem sido a O Braga está completamente descansado em termos de campeonato. Exatamente. Até por aí. Na verdade. Quer dizer, mas eu acho que olhando para os candidatos, o Porto até pode ter aqui algumas aspirações de ganhar a Liga Europa e de ir lá. Eu acho que a coisa mais tem. E até porque elogiámos o plantel, eu acho que o Porto não vai fazer assim das alterações como isso, vai fazer algumas, mas não muitas, e tem claramente capacidade para ir galgando etapas e chegar às meias finais, à final. Em relação agora a uma tarefa com o Lazio, eu acho que o Porto vai passar, sinceramente. Não acredito que o Porto seja Barcelona, Sevilha, Dortmund, talvez os principais candidatos, e o Porto também nesse grupo, certamente. João Pedro Oca, temos Liga Europa, mas também temos campeonato. Já neste fim de semana. Vamos aproveitar que temos aqui 3 pessoas, cada uma vai fazer aqui uma mini antevisão destes 3 jogos que temos em perspectiva. Vou-te dar aqui o Futebol Clube do Porto que está na frente, ou seja, o Futebol Clube do Porto vai jogar a Moreira de Cónegos, perante um Moreirense, e estamos aqui a falar de equipas irregulares, de equipas que se pode esperar o 8 ou o 80, este Moreirense é um caso claro disto mesmo, uma equipa que já fez grandes jogos, na Luz, por exemplo, sim. Mas vem de uma derrota pesadíssima frente ao Famalicão por 5-0. Como é que achas, primeiro do que tudo, que Sérgio Conceição vai fazer este balanço, ou seja, entre o jogo da Liga Europa e este jogo em Moreira de Cónegos, como é que achas que vai ser feita esta gestão e o que é que achas que o Futebol Clube do Porto pode fazer então para ultrapassar esta barreira de Sapinto? Sim, eu acho que o cenário ideal para o Porto era resolver o máximo possível, entre aspas, eliminatória hoje, ou quinta-feira, não é? Para depois chegar em condições de domingo, se calhar usar praticamente os mesmos jogadores, ou grande parte destes jogadores, para depois já estar mais tranquilo quando for a Roma na quinta-feira seguinte. Eu acho que seria o cenário ideal para o Futebol Clube do Porto, ter em conta, como eu estava a dizer, o foco tem que ser o campeonato, até por essa questão que foi o último jogo, ainda está muito presente esse clássico, e também são muito presentes as baixas, não é? Não vai ter o Pepe, o Marquezinho, pronto, enfim, é um jogador que também normalmente é suplente, mas o Pepe acho que é uma baixa importante, e obviamente o Porto é amplamente favorito, não perde há muitos e muitos jogos,
Saiu do Clássico, na minha opinião, reforçado porque também não perdeu pontos, ou seja, podia obviamente ter decidido as coisas, mas tendo em conta aquilo que foi o jogo, a estar a perder por 2-0, empatar o jogo e conseguir sair com 6 pontos de vantagem em relação ao Sporting, eu acho que saiu bem vivo e reforçado desse Clássico e portanto chega a esse jogo com confiança de ganhar um Moreirense que é uma equipa muito mais frágil do que o Futebol Clube do Porto e que vem nesse momento de 5-0. Eu acho que o Sapinto vai passar a semana toda, ou passou a semana toda, a mostrar esse jogo aos jogadores e a dizer aquilo que não vai acontecer. Mas já sabe que o próprio treinador é uma pessoa aguerrida e que gosta de incutir esse espírito nas equipas. Eu acho que vai ser um jogo durinho para o Porto, mas acho que os Dragões vão dar conta de si, porque não vejo este Porto a perder pontos. Não vejo este Porto a vacilar e a equipa está muito bem moldada nesse aspecto e por isso é que eu acho que não vai perder a liderança do campeonato. Mas o Porto tem tido sempre alguns problemas em Moreira de Castro. Sim, é verdade. Tem dificuldade. Sapinto que disse qualquer coisa como se isto voltar a repetir, não sei se e pode-se repetir e agora com mais propriedade, porque também vai ser contra o Futebol Clube do Porto. Não é? Pedro Afonso, temos Sporting contra o Estoril. O Estoril vem de 3 jogos consecutivos em que não sofre golos. É uma das equipas, enfim, já dispensa apresentações para esta temporada. Tem sido uma das boas surpresas deste campeonato. Pergunto-te a mesma coisa, ou seja, primeiro como é que vai ser feita esta gestão? Se achas que o Sporting vai reagir bem e como é que vai reagir perante uma equipa que sabemos que é uma das equipas mais sólidas deste campeonato e que mudanças é que esperas nesta equipa de Ruben Amorim? Olha, antes de mais, deixa-me dizer que eu adoro o Estoril e acho que é uma equipa que faz falta ao campeonato português e espero que se mantenha com este molde, com esta forma, com esta estrutura que tem de pensar o futebol. Acho que é um ótimo ponto positivo para o nosso futebol, termos equipas como o Estoril, que aposta na formação, que olha para a equipa sub-23 como uma fonte de jogadores para o seu plantel e isso nota-se depois no futebol praticado dentro das 4 linhas. O Sporting, vindo desta derrota com o City, acho que vai querer claramente dar um sinal de resposta também aos seus adeptos, jogar em casa também novamente, portanto acho que vai ser um jogo em que o Sporting se vai superiorizar em relação ao Estoril, e apesar de ter elogiado o Estoril, acho que o Estoril, desde que se falou da possível saída do Bruno Pinheiro para o Besiktas, houve aqui alguma instabilidade. Muitos empates seguidos. E aquela derrota com o Aroca no último minuto, portanto acho que é um Estoril que já não apresenta, e o próprio Estoril tem assumido isso, que já não estão tão sólidos como estavam no início da temporada. Perdeu o Chiquinho para o Wolverhampton e, portanto, acho que claramente vai ser um jogo para o Sporting, vai ser um bom jogo para o Sporting reagir e esta derrota com o City. João Rodrigues, e finalmente temos que até ao jogo mais próximo, que é o jogo já nesta sexta-feira, este Boa Vista-Benfica. Enfim, tenho aqui algumas questões para te colocar. A primeira delas é que Benfica é que vamos ter neste estádio do Bessa. Sabemos que o Benfica tem sido, enfim, uma equipa de imagens completamente distintas, perante um Boa Vista que tem sido uma das agradáveis também surpresas deste campeonato. Um bom plantel, bons jogadores. Já deu aqui muita dificuldade ao Benfica naquele jogo da Taça da Liga. Há grandíssimos jogadores, o Sauer, Peter Musa, enfim. O que é que esperas para este encontro? Até porque o Benfica tem de fazer a gestão, já a pensar no jogo com o Ajax, que está aí à porta. Sim, o Benfica tem um teste muito complicado e é também normalmente um estádio onde sente muitas dificuldades, que eu diga o Benfica de Jorge Jesus, na época passada, na altura da Simple League, que o Benfica perdeu por 3-0. O Boa Vista tem um plantel muito interessante, claramente, parece-me desde que voltou à Primeira Liga, parece-me que é um plantel mais interessante, mas atenção que o Boa Vista não ganha para o campeonato desde 19 de dezembro, atenção. Já vai um jejum longo de vitórias a nível de campeonato. Está a moda ainda fresca da exibição do Boa Vista para a Taça da Liga contra o Benfica, foi claramente uma exibição positiva. O Benfica não merecia ter passado ao final dessa competição. Foi melhor do que o Benfica, claramente, principalmente na segunda parte, em que estou o Benfica às cordas, criou oportunidades, foi o melhor e na altura também tínhamos um Boa Vista algo desfalcado. O Benfica tem aqui um teste complicado para resolver e lá está, numa altura em que se avizinha também já esse jogo com o Ajax. Veremos se, quando assistir a uma suposta retoma, continuo com muitas dúvidas. Acho que o Benfica, em termos exibicionais, continua decepcionante. Com o Santa Clara fui crítico da exibição do Benfica, entrou bem, mas depois voltou a ser aquele Benfica que tínhamos visto, muito nervoso, com imensas dificuldades para criar oportunidades de golo, uma equipa que normalmente sente também imensas dificuldades para desmontar blocos baixos. Portanto, o Benfica tem aqui um jogo muito complicado. O Boa Vista tem que regressar às vitórias para o campeonato.
Fala-se no regresso de João Mário, é possível. Paulo Bernardo, que esteve um pouco mais apagado nestes últimos jogos. João Mário provavelmente será titular do lado do Benfica, mas uma vitória mesmo essencial para que o Benfica continue a passar a imagem de uma suposta retoma, nos últimos dias muito agitados mais uma vez pelos lados da luz, com mais problemas judiciais. Portanto, mais do que nunca o Benfica tem que obter um bom resultado e, se possível, com uma exibição minimamente convincente, até para cerrar fileiras para esse jogo com o Ajax, que vai ser muito complicado, mas em que o Benfica pode conseguir criar aqui uma boa atmosfera para defrontar um adversário forte. Pedro Afonso, estamos aqui a chegar ao fim, mas temos aqui sempre dois pequenos desafios para os nossos convidados. O primeiro é que faças o momento mais e o momento menos desta semana, ou seja, seja o momento, seja o jogador, o que quiseres destacar do melhor e do pior, e depois lançar aqui um desafio ao João Rodrigues, ou seja, a pensares aí num jogo antigo, desde 92, 93, seja campeonato... Desde 92, 93. Estás à vontade. Ou fases finais, o que tu quiseres. Sim, mas não é um jogo contra... não é... Também está muito grande. Envolvendo os três grandes, naturalmente. Ou então fases finais. Portanto, fica do teu lado, até para este final de programa, essas duas questões. Podes começar primeiro pelo mais e o menos e depois fazes... Pelo mais. O mais, eu acho que o mais acaba por ser Kylian Mbappé, porque para mim, um jogador que com tanta pressão sobre a questão de jogar contra o Real Madrid e já se falar tanto que vai sair, ele próprio não esconde o jogo, não é? Diz que logo se vê o que é que vai acontecer no verão. Que vai acontecer, não é? Está à vista de toda a gente, está à vista de toda a gente, mas mesmo assim fez um jogo inacreditável contra o Real Madrid e Kylian Mbappé foi dos jogadores que felizmente eu já tive o prazer de ver ao vivo e que mais me surpreendeu. Eu acho que está ao nível, e até pelas próprias presenças físicas, está ao nível de um Ronaldo fenómeno, que eu infelizmente não tive o prazer de ver ao vivo, mas olhando para as características dele é um jogador extraordinário e mostrou mais uma vez o seu profissionalismo, a sua enorme competência, e espero que um dia ganhe mesmo a Bola de Ouro, que seja o sucessor. Acho que olhando para um jogador que merece ser o sucessor de Messi e de Ronaldo, esperemos que seja Mbappé, está lá tudo, não é? Porque está lá tudo, está mesmo lá tudo. E teve um grande apoio do Nuno Mendes, grande jogo. Exatamente, Nuno Mendes. E do Danilo também, aliás, o Nuno Mendes e o Danilo muito elogiados pela imprensa francesa em relação a como tem sido, se calhar, até o suporte deste Paris Saint-Germain em muitos momentos da temporada. O momento menos... Acho que posso pegar, já falei há bocadinho do Bayern, acho que se calhar não está a viver um grande momento. O Nagelsmann pôs toda a carne no assador neste jogo com o Salzburgo e fizeram um jogo muito fraco. O Lewandowski não fez um único remate frente ao Salzburgo. Isso diz muito sobre o momento da equipa. E o Salzburgo até é uma equipa que se expõe defensivamente. Sim, exatamente. E expôs-se, aliás, sim. Sofreu o golo porque não deixa de usar a sua forma de jogar, nunca se esconde a sua forma de jogar durante os 90 minutos e acabou por sofrer esse golo no último minuto. E, portanto, este Bayern claramente a atravessar aquele momento de... Estamos a chegar ao final aqui a meio de fevereiro, já a segunda fase do mês de fevereiro, e normalmente sabemos que as equipas alemãs começam a preparar a próxima época a partir deste momento, e acho que é um momento para Oliver Kahn e Salihamidzic começarem a olhar juntamente com o Nagelsmann para a próxima época, porque eu acho que vai ser muito importante perceber qual é que vai ser o next step desta equipa do Bayern. Jogo para aqui para o João Henrique, para o João Rodrigues. Deixa-me cá pensar aqui um jogo interessante. Olha, Pode não te lembrar, eu muitas vezes faço isso. Olha, um jogo que me ficou na memória de infância foi um HJK Helsínquia frente ao Benfica. HJK de Helsínquia 2, Benfica 0. E lembras quem é que marcou? Não lembro, mas estava no par de certeza. E na luz 2-2. Foi 2-2 dos jogos. Estamos a falar de Liga dos Campeões de 98-99, o Benfica orientado pelo Graham Souness, um Benfica que deixava muito a desejar, como se comprova aqui uma destes dois resultados. O Benfica não ganhou ao campeão finlandês, e eu não quero dizer um disparate, mas tenho quase a certeza que havia jogadores amadores nesta equipa. Atenção, isto na altura deu imensa polémica mesmo, porque o Benfica, quer dizer, estamos ao lado do Benfica que 4 anos antes tinha ido a uma meia-final da Taça das Taças, não muitos anos antes tinha uma final da Taça dos Campeões. O Benfica europeu, na altura, apesar do Benfica estar mal, havia muita aura do Benfica europeu ainda. E o Benfica, quer dizer, o Benfica perdeu na Finlândia 2-0, numa exibição horrível, lembro perfeitamente de estar a ver o jogo na RTP, e depois na Luz
O jogo não deu na RTP, mas deu depois, havia aqueles resumos alargados na RTP, 2-2, e o Benfica esteve a perder 1-0, dá a volta e deixa-se empatar. Para vocês verem o que é o Benfica, final dos anos 90. Quem é que marcou os gols do Benfica? Lembras-te? Lembro-me só, tenho os golos na cabeça, mas confesso, não lembro nos marcadores e foi um grande gol. O Calado marcou um grande gol mesmo. Um remate fora da área. Ficou por essa fase de grupos? Ficou, mas esteve perto de passar. Esteve perto por causa do PSV Eindhoven. Exatamente, cuja grande figura era o Van Nistelrooy. O Benfica empatou 2-2 em Eindhoven. O Benfica estava a ganhar 2-1 foi. E o Van Nistelrooy marca no último. Exatamente, o Benfica, porque aquilo na altura os melhores terceiros passavam e o Benfica poderia ter passado com o melhor terceiro, algo do género. E pronto, empatou 2-2 em Eindhoven e não passou. Mas pronto, o Benfica não ganhou a campeão finlandês em 2 jogos. Já para não ser injusto, 2 jogos. Sporting Real Madrid, 99-2000. Portanto... Foi depois deles... 2000-2001. 2-2. 2-2 em Alvalade. Sporting Real Madrid 2-2. Mas quem? Pensavas que era outro resultado? Foi. Foi 2-2, foi 2-2. Foi por causa do gol do André Cruz. Primeira jornada da Liga dos Campeões, o Sporting faz uma meia hora incrível. O Sporting do André Cruz, o gol do André Cruz. E o Real Madrid depois puxa dos galões e empata. O Real campeão europeu na altura. Foi a primeira época do Figo no Real Madrid. Primeira jornada, estava euforia total em Alvalade. O regresso do Figo. E o Sporting tinha um grande plantel, atenção. Essa época não correu bem ao Sporting, ficou em terceiro, mas o Sporting tinha um plantel magnífico e depois foi campeão não a seguir com o Bologna. E no Bernabéu perdeu 4-0 o Sporting, se não tem erro. E pronto, mais uma lição histórica do nosso João Rodrigues. Pedro Afonso, muito obrigado por ter estado aqui connosco. E João Pedro e João Rodrigues, nós estaremos cá para a semana para mais um programa, aliás, duplo programa, já sabem. Segunda-feira temos a análise também dos jogos do fim de semana e, claro, destes da Liga Europa, portanto ficam também aqui em nosso nome os desejos de boa sorte para o Futebol do Porto e também para o Sporting Braga. Já sabem, para a semana temos programa na segunda-feira, depois quinta-feira com convidado para analisarmos também o que foi a jornada europeia e o que se vai seguir também no fim de semana desportivo, como fizemos, aliás, neste programa. Muito obrigado a todos. Já sabem, continuem a acompanhar-nos, subscrevam o canal. Um grande abraço, meu, do João Rodrigues, do João Pedro Oca e também do Pedro Afonso. E até para a semana. Abraço. Abraço. Programa patrocinado por Betano.